Assim que chegar uma pessoa na live, a gente já inicia aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar o do topo. Boa noite a todos, pessoal da página da Zona Noroeste que acompanha a gente aqui, sempre numa live legal, toda segunda-feira, a partir das 20 horas da noite. E hoje é convidada, nada mais, nada menos, como a nossa vereadora Aldri Queiroz, grande jornalista também da grande emissora TV Tribuna, que trabalhou muitos anos lá, faz um trabalho excelente na Câmara de Santos, luta muito pela vivência da mulher no seu dia a dia. Eu acompanho a Câmara há muitos anos, vi a sua trajetória na Câmara de Santos trabalhando muito por isso, e também as mulheres na política, e a gente vai falar muito sobre um assunto muito importante, que foi uma apresentação de um trabalho da vereadora sobre os absorventes, né, nas escolas municipais, que acabou saindo até uma matéria no Fantástico ontem, e aí a gente já tinha marcado antes, né, vereadora, a nossa live hoje, acabou conjuminando as datas. Boa noite e seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, meu querido, muito bom estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, você que tem aqui essa página tão importante para levar informações aos nossos munícipes, à nossa população. Isso é muito bom, né, Ed? Porque aproxima, as pessoas conseguem tirar dúvidas e a gente consegue, neste bate-papo, falar para as pessoas o que está acontecendo dentro da Câmara. Você que está sempre presente lá, acompanhando, participa diretamente de todas as discussões e, como não poderia ser diferente, participou aí da apresentação do nosso projeto, que tem o objetivo de amparar as nossas meninas, as nossas estudantes dentro das escolas, né, das unidades municipais de educação. E por que, Ed, né, pensar num projeto como este? Quem não teve a oportunidade de acompanhar, de participar, o projeto de lei ele diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura, a fornecer, distribuir absorventes higiênicos nas unidades municipais de educação por meio do programa Escola Saudável Santista, né? Nós já temos um programa que ampara a educação no sentido da saúde. Este programa ele existe desde 2013, quando da minha passagem pela Secretaria de Educação, ao lado dos técnicos da saúde, técnicos de excelência, e fomos estudar, buscar informações e conseguimos aí essa parceria grande e importante com a Secretaria de Saúde. Então, técnicos da saúde acompanham os nossos técnicos da educação e amparam no momento ali de uma identificação, né, de algum problema que esteja acontecendo dentro de uma escola com um aluno ou com vários alunos, com os nossos educadores, com a comunidade escolar. E esta questão da menstruação, quando da adolescente que está num estado de vulnerabilidade, ou seja, sem um amparo social, essa adolescente, quando ela começa a menstruar, primeiro que falta informação, né? Muitas vezes, se ela não está em uma família que detém isso, o conhecimento de como lidar com aquele momento, de que forma lidar com aquele momento, porque para a menina, apesar da tecnologia hoje, essas informações rolam tão facilmente dentro dos meios aí de um telefone celular, enfim, um computador, mas ainda há sim a necessidade da boa conversa, né, da informação olho no olho. E essas meninas acabam sofrendo, Ed, porque de acordo com os estudos que estão sendo feitos e cada vez mais, graças a Deus, hoje esses absorventes eles ainda são considerados cosméticos, ou seja,
a tributação neste tipo de absorvente, ela é muito grande, por isso o preço é muito elevado. E as meninas não têm, as famílias não têm esse dinheiro, muitas vezes, para comprar um absorvente na farmácia. O que parece ser muito fácil para muitas mulheres é muito difícil ainda para muitas meninas. E esse estudo aponta que, em média, essas alunas em estado de maior vulnerabilidade acabam perdendo 45 dias de aula no ano só por conta da menstruação. Ou seja, aquela menina, ela acaba colocando um papelzinho ali para se proteger, o algodão quando tem um pano, né? O que não faz a proteção total dessa adolescente. Então acaba vazando ali no uniforme, na calça, nos shorts, e ela logicamente fica constrangida. É bom a gente falar esse papo aberto, Ed. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, pelo contrário. Eu falo mesmo porque a gente precisa levar essa informação para as nossas meninas, para que elas não tenham vergonha. E elas precisam falar sobre esse assunto dentro da escola, sim. Né? Nós temos aí profissionais capacitados que podem acionar a saúde para ajudar essas nossas meninas. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem esta ferramenta legal para garantir essa distribuição desses absorventes, mas se Deus quiser, nós teremos aí em breve, porque há uma necessidade. A ONU, a Organização das Nações Unidas, já colocou esta questão como prioridade, porque trata da saúde coletiva. Então, a gente precisa, sim, olhar essa questão da menstruação. Tem um termo até que se usa agora, que é a pobreza menstrual, né? Diante da pandemia que nós vivemos, principalmente, as famílias com baixo recurso, elas ficaram ainda com menos recursos. Então, entre escolher compro o alimento do dia ou vou comprar um pacote de absorvente? Lógico, Ed, que não vai ter outra escolha, né? Se não comprar ali um pacote de arroz, de feijão para levar para sua casa. Mas a gente precisa entender que as meninas acabam sofrendo com essa questão e nós vamos sim cuidar deste assunto, deste tema, porque ele é muito importante para a saúde e para a educação, porque essas meninas não podem deixar de estudar, né? A gente tem um número que 1 em cada 4 meninas deixam de estudar por causa da menstruação, no período ali, principalmente do ciclo menstrual. Isso não pode acontecer, muito prejuízo, né, Ed? Então, o poder público tem que fazer aí a sua parte, pensando no todo, e eu, como mulher, dentro da Câmara de Santos, tenho que pensar nessas situações também, e eu quero aqui deixar que a vereadora Débora Camilo também apresentou um projeto com o mesmo sentido, para que a gente possa somar forças, né? Mulheres, pensando no bem das mulheres, para a saúde de toda uma sociedade. A princípio, eu já estou parabenizando pelo projeto, foi sensacional, seu trabalho foi excelente, é um projeto muito importante, tanto que foi a nível nacional, né? Logo, parece até que foi uma coisa, né? Você postou casada, e já foi casada já para nível nacional, e quem sabe não foi também, né? De repente a gente não sabe, mas eu parabenizo o seu trabalho, isso é um assunto muito importante. Quando eu postei a divulgação na quinta-feira, teve uma pessoa que questionou, mas qual é a idade da pessoa na escola, né? Aí eu logo escrevi, poxa, eu tive uma conhecida que ela iniciou a sua menstruação aos 9 anos de idade, né? Então tem pessoas que começam logo cedo, não é todo mundo que vai começar com 13, 14, 15, 16 anos. Tem crianças que começam com 9, 10 anos de idade. Então a gente tem que entender que essa é uma necessidade muito importante. E imagina uma criança com 10 anos, sem apoio, sem estrutura nenhuma dentro de casa, que a gente sabe que existem muitas, e não tem essa oportunidade de ter um apoio, porque muitas vezes, na minha época que eu estudei, muitas vezes o professor é um segundo pai, uma segunda mãe, e eles conversam muito com os alunos. Eu sou professor,
e a gente acaba dando aquele carinho a mais, aquela orientação a mais, aquele puxão de orelha também no nosso aluno. E isso é importante que você está impondo. Esse projeto de lei foi sensacional. Eu parabenizo muito o seu trabalho. Isso foi sem comentários, sensacional. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada, meu querido. É importante. Você sabe que os projetos eles devem nascer diante das necessidades de uma sociedade. Lá em 2019, quando conversava com uma das diretoras da rede municipal, a Ana Paula Guerreiro, hoje supervisora da rede de ensino, ela disse para mim, Audrey, você precisa criar um projeto que para a gente ajudar as nossas meninas. Muitas meninas deixam de estudar, né? Faltam na minha escola por causa dessa dificuldade de não ter absorvente dentro de casa. E eu, com o meu dinheiro, acabo colocando essa ajuda financeira para que essa menina não falte na minha escola. Então, são pessoas como essas, Ed, que a gente precisa valorizar, reconhecer e ajudar. E a política pública, ela está aí para isso, mas ela só vale a pena quando acontece a escuta. O que acontece com muitos dos nossos políticos é que eles perdem isso a partir do momento que eles entram, né? E assumem os seus cargos. Não, a política, ela só vale a pena, ela só tem valor quando se conversa, quando se escuta, quando você quer saber o problema do outro, como que nós podemos nos ajudar, de que forma, né? Isso que vale a pena, Ed. É isso que faz sentido na vida das pessoas. Essa é realmente a verdadeira política, né? Então, assim, por mais escuta, por mais atenção, é isso que eu peço aí para todos, viu, Ed? Porque eu continuo fazendo tudo que eu fazia quando lá no jornalismo, né? Eu estava lá na comunidade, continuo, frequento, vou atrás dos problemas e continuarei assim, Ed. Você é muito querida, viu? Outra coisa, já está algumas perguntas aqui na nossa live, mas eu vou seguir na mesma orientação, uma pergunta que eu fiz logo depois dessa, que você também teve um projeto interessante, queria que falasse um pouco disso, sobre a defesa do direito da mulher nas escolas municipais. Seria uma inclusão nos estudos, seria interessante também isso. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, assim, esses temas, eles já acontecem de uma forma geral, né? Então, cada professor tem sua técnica, o seu meio, o seu jeito de ensinar e acaba colocando no contexto ali da sua aula essas situações, né? Isso é muito importante. Hoje a gente vive uma triste realidade, ainda muito mais durante a pandemia, porque a gente, dentro das nossas casas, presos, né, nas nossas casas, as mulheres sem conseguir sair, muitas vezes, os maridos que acabaram ficando desempregados. Isso não é nenhuma justificativa para agredir o outro, pelo amor de Deus, mas acabou acontecendo, é fato, né? Em conversas aí com a delegada da mulher, com especialistas, com mulheres que acompanham o dia a dia de muitas mulheres, mulheres que me procuram, a gente começa a perceber que essa violência aumentou demais. Não é uma obrigatoriedade, mas sim para que a gente possa cada vez mais falar desta questão da violência doméstica dentro de círculos que são importantes, né? Círculos de conversa, quando a identificação da violência, quando a gente fala de violência doméstica, não é só o homem batendo na mulher, e sim a uma agressão a um jovem, a uma criança, né? Olha a violência doméstica acontecendo ali. Nesses últimos dias, eu pelo menos recebi no WhatsApp vídeos absurdos de violência contra crianças, que assim, coisa que não dá nem para olhar, né? Não dá para ir até o final do vídeo. Como você pensa em crianças que são torturadas dentro dos seus lares? E essa identificação, ela precisa ficar aos olhos de todos, né? Para que você crie um vínculo de confiança
com a pessoa, com aquele ser, para que ele possa relatar e que a gente possa buscar juntos uma ajuda àquela família. Então, assim, a gente tem o Programa Santos Jovem Doutor, que é uma legislação que foi consagrada, graças a Deus, no início deste ano. Antes era um projeto, hoje a gente fala que é um programa de política pública na nossa cidade. Tive a oportunidade de implantar este programa ao lado de técnicos de excelência, mais uma vez, da saúde, da educação, a Ana Caetano, a Ana Lopes, os professores que fazem parte desse programa magnífico que é o Santos Jovem Doutor, né? Nós vamos ter aí as formaturas nos dias seguintes, nesta semana, falando com esses jovens, dizendo a eles, continuem esta caminhada, né? Porque é uma parceria com a USP. Então, veio trazida do Dr. Chau, que é um especialista, um doutor em saúde, em telemedicina, e por meio de uma plataforma, os nossos estudantes, eles têm contato e conteúdo de diversos aspectos que envolvem a vida desses jovens. Esses jovens, então, aprendem desde uma espinha, a acne, que é um problema para os jovens, sabe, Ed? A gente pensa que não, mas muitos jovens, eles até tentam o suicídio por conta de acne, espinhas no rosto, porque não tem um auxílio, não tem uma expectativa de tratamento, começa o bullying, né? Aquela situação ela vai crescendo, vira uma bola de neve, e esse adolescente, se não tiver um apoio, um respaldo, né, que lhe dê uma orientação, esse jovem acaba, sim, entrando num túnel sem saída, né? E é o que a gente não quer. O que nós queremos é que ele tenha o apoio, o respaldo em qualquer situação que ocorrer na vidinha dele. E que ele encontre no seu meio, entre os seus pares, que são os seus amigos, os seus professores, a oportunidade de fala. Olha, está acontecendo esse problema comigo, me ajudem. Então, a gente tem que formar cada vez mais essa rede do bem. E eu só tenho que agradecer, Ed, porque encontrei nessa caminhada pessoas fabulosas, profissionais, servidores, que fazem a diferença e transformam vidas. Então, a minha função é, mais uma vez, repito, escutar, participar, saber o que é bom e tornar isso política pública permanente em nossa cidade. Porque, Ed, independente de governo, de partido que passar pela nossa cidade, é direito de todos, direito da população. Então, por isso que a gente tem que levar informação, Ed. O que você faz é muito importante, porque se a população tem a informação, ela consegue se defender. Se ela não sabe dos seus direitos, não tem como ir atrás. Então, cada vez mais, sim, a gente tem que falar o que acontece, o que foi aprovado, de que forma foi aprovado, o que é lei, né? Que aquela lei vai beneficiar milhares de jovens para que a gente cobre e tenha a política pública sendo realizada. Agora, falando um pouco da nossa pandemia que a gente tem passado e a gente tem acompanhado o seu trabalho também, achei interessante. Um dos seus trabalhos também na área da educação era dar prioridade também às pessoas que trabalham como na biblioteca, portaria e diretores das escolas, né? A gente foi aberto esse espaço para a área da educação, tomar a vacina, mas esquecemos das pessoas da porta da frente, né? São os porteiros, a biblioteca, a pessoa que servem, as serventes, né? Que também acabam tendo esse contato. Isso foi importante também. Acho que um trabalho, uma visão interessante que você acabou colocando na Câmara de Santos. Exatamente, Ed. Não dá para a gente viver de marketing, né? Então, quando o governo do estado anunciou vacina para os profissionais da educação, todos nós ficamos, né? E era uma luta nossa para que essa vacina chegasse aos profissionais da educação. Aí foi anunciado, a partir de 47 anos. Bom, tudo bem, né? Tá dando, vamos planejar. Aí anunciou a partir dos 47 anos, depois, na mesma semana, tiraram os profissionais da linha de frente com 47 anos,
mas então você não precisa, você não tem importância. O porteiro, né? A pessoa. Depois conseguimos as pessoas da limpeza que tinham tirado, a gente conseguiu colocar, né? Eu fui na UMI Cidade de Santos, quem me atendeu primeiro foi o porteiro. Eu fui hoje na UMI Demóstenes, quem me atendeu primeiro foi a moça ali da portaria. Então, peraí, não dá para entender, né? E todos acima de 47 anos. Então, a gente precisa ter uma linha de conversa fiel para a população. Estamos aí na luta, estamos persistindo nesta situação, uma demanda muito importante, né? Já que as aulas presenciais estão aí retornaram hoje, né, na cidade de Santos. Estava lá na escola para verificar esta questão, até fortalecer, somar esforços aí com as equipes, que o governo do estado possa cumprir com a sua fala. Não dá para anunciar uma coisa e depois vender outra, né? Então, vamos ser fiéis aí ao que se entrega para a população em termos de fala. Coloca uma coisa, cumpre. Vamos persistir no pedido. É muito importante que todos os profissionais, a partir dos 47 anos, sejam vacinados como um todo. Não consigo diferenciar uma função da outra. Que é isso? Um pode pegar Covid e o outro não? Absurdo. Não tem fundamento, né? Tá, eu concordo. Entrando também nessa parte da pandemia, também foi um projeto que você apresentou, vereadora, sobre o corte de água e luz proibido na época do lockdown. E algumas pessoas, principalmente na Zona Noroeste, teve seu corte de luz, né, e de água nessa época, e proibido, né? Isso aí está errado e você brigou a favor com que isso não acontecesse, né? Exatamente, Ed. A gente enviou o ofício aos órgãos competentes, também enviei requerimento à prefeitura para que a prefeitura possa ir responder qual a articulação que está sendo feita entre os órgãos e o Poder Executivo, porque eu entendo que há uma obrigatoriedade do Poder Público se posicionar diante da pandemia que ninguém escolheu estar, né? Do lockdown que fez todo mundo ficar em casa. Então, eu não posso trabalhar, mas eu posso ter a minha conta cortada. E aí, eu tenho que dever 2 contas para poder parcelar, somar um valor para poder parcelar. Se não ocorrer isso, minha luz é cortada. Qual é o nexo nisso? Qual é o fundamento disso? Se eu sou obrigada a ficar em casa por conta de uma pandemia, uma paralisação dos serviços, eu tinha, por exemplo, fazia uma diária como garçom, garçonete, os bares todos parados, não posso trabalhar, estou na minha casa. Qual é a renda que está entrando? Eu vou escolher com a ajuda que eu tenho de algum auxílio, quando a pessoa consegue esse bendito auxílio, né? Eu vou comprar comida ou eu vou pagar minha conta? Logicamente, pagar comida, né? Não tem o que se falar sobre isso, né? Deveria ser algo já colocado de cima para baixo, do governo federal para cá, né? Devia de ter instituído isso já. Então, assim, eu vejo muita falta de humanidade neste ponto, porque comércios fechados tiveram um impacto de cortes de energia, porque não teve recurso, não teve entrada, como é que eu pago? Né? Eu vou pagar meu aluguel da minha casa, vou pagar o aluguel do estabelecimento. Se não está funcionando, qual o sentido de se ter isso? Então, assim, recebi muitas reclamações quando as pessoas iam tentar negociar suas contas com filas quilométricas, né? Com atendimento moroso. A gente entende muita gente, mas entendo também que deveria ter sido colocado um recurso humano maior nesta ponta para esse atendimento. Então, muita gente saindo de lá sem conseguir resolver, porque o pai de família perde a paciência. Você está com conta, está com dívida até aqui. Você está lá numa fila, né?
fica ali naquele desespero. Como é que você vai pensar em alguma coisa, meu Deus do céu? Então, assim, agora, Ed, a gente entrou até com um requerimento, porque a mesma situação dessa questão do corte de luz, alguns comerciantes foram multados no meio dessa pandemia por várias situações, né? E aí, enfim, cada comércio mandou para a gente que foi multado por uma questão, outro por outra. Então, a gente está pedindo para a prefeitura também, em relação a essas multas que foram dadas a esses comércios, que essas multas sejam reavaliadas de forma automática, sem que o comerciante tenha que ingressar para esta questão, para que cada multa, caso a caso, seja verificado. Nós tivemos aí uma porção na Zona Noroeste, né? Em outras cidades, em outros bairros aqui da nossa cidade. Então, que a gente possa ter essa devolutiva por parte do Executivo em relação a essa questão das multas dadas, principalmente no período de lockdown. A gente precisa considerar o desespero das pessoas, a gente precisa considerar que o camarada foi lá no estabelecimento comercial para tentar fazer o delivery e acabou. Eu tive um caso de material de construção, por exemplo, que até tive a devolutiva, estava permitido o delivery para material de construção. E aí a loja foi entregar, o caminhão saiu da loja, quando foi entregar o material no endereço, passou lá a guarda e multou aquela pessoa. Então, ele estava no direito dele de Que acontecer sacanagem. aquilo. Entendeu? Então, assim, eu até levei para o ouvidor esse caso. Ele falou, Audrey, olha, isso o estabelecimento já pode me mandar, pode entrar, fazer uma entrada aqui na prefeitura para a gente avaliar. Eu acho que esses casos nem deveriam, né, o comerciante ainda ter esse desgaste de levar, mas caso a caso precisa ser verificado sim, Ed. É um estresse total, porque eu tenho alguns clientes meus que eu tenho esse final de semana, eu passei pela Zona Noroeste, passei pela cidade toda, né, praticamente, mas fiquei um tempo na Zona Noroeste à noite, e os locais de restaurante, lanchonete noturno, a quantidade de pessoas diminuiu bastante, né, o presencial. Eu vi no Canal 3, Gonzaga, a quantidade maior, mas eu não sei por que esse motivo ainda, o pessoal tá meio... A gente percebe que, às vezes, esse pessoal que moram lá, eles têm uma dificuldade maior de ter uma renda melhor, né, um fixo melhor para poder sair de casa e curtir o seu tempo com a família, com o marido, esposa, sei lá, nesse lugar presencial. Então, nesses lugares que eu andei, no Canal 3, Gonzaga, a Zona Noroeste, a quantidade de pessoas na região da Zona Oeste, em restaurantes, locais, eram bem menores. Isso me deixou muito preocupado também. E também, em cima disso, você colocou também, fez a solicitação do isento de IPTU em locais, né, de comerciantes, né, na pandemia, que, né, ou pelo menos uma parte desse IPTU, quem alugava, né, o comerciante, eu não sei se também é moradia, me corrija se eu estiver errado, né? O projeto foi para isenção de IPTU ao comércio, né? Então, isso entraria aí numa regulamentação por parte do Executivo. Nós fizemos essa solicitação logo no início do ano, quando a gente ainda não estava percebendo uma movimentação por parte do Executivo nesse sentido, então nós fizemos esta apresentação deste projeto. Logo depois, as discussões começaram na Câmara, junto com os comerciantes, para que a gente tivesse alguma entrada de benefício a esses comércios que estavam parados. Primeiro, nós recebemos aí para prorrogar essas taxas, né, até novembro, 30 de novembro, nós recebemos da Prefeitura este projeto, foi aprovado, e como a gente percebeu que não estava adiantando muito, né, porque você só está prorrogando, está levando lá para frente as dívidas que estão sendo acumuladas agora. Lá na frente, nós teríamos outro problema.
Então, a prefeitura, nós conversamos, nos reunimos, foram várias reuniões com comerciantes, com diversos segmentos, e a prefeitura, então, entendeu por bem enviar outro projeto à Câmara para perdoar, né, a dívida e também isentar. Então, aquelas pessoas que não tinham conseguido pagar as taxas, né, tributos, neste período agora deste ano, essas dívidas serão perdoadas, né, para alguns segmentos, e aquelas que também foi feita a isenção de tributos, né, para que esses comércios não tenham que pagar. Então, você tem o perdão da dívida e você tem a isenção do tributo. Aí entra a taxa de licença, o ISS fixo, taxa de publicidade, o que ameniza um pouco, né, nesse montante de dívidas que precisam ser pagas, mas que não são solução, né, de longe de ser, mas já ameniza. O que eu dei entrada é de que eu acho que a gente precisa analisar isso com muito cuidado, porque alguns segmentos que também foram muito prejudicados, como os salões de beleza, né, os cabeleireiros, os barbeadores, eles precisam entrar nesta isenção e nesta remissão também, e eles não entraram. Então, eu fiz um novo pedido à prefeitura para que a prefeitura avalie essa questão, porque eles foram prejudicados e muito. Eles ficaram parados no ano passado, ficaram fechados neste ano, né? Então, assim, muitos fecharam os seus estabelecimentos e isso precisa ser revisto. Não dá para a gente tratar uma parte do comércio de um jeito e a outra parte de outro jeito. Os direitos precisam ser os mesmos. Então, a gente está aguardando a resposta. Espero que a prefeitura entenda isso como algo necessário também, porque nós temos muitos estabelecimentos neste segmento e eles são muito importantes, porque a geração de emprego ela é gigantesca, né, dentro desses salões. E foram prejudicados, estão sendo prejudicados, e a gente aguarda aí que a prefeitura possa mandar outro projeto para incluir essa categoria também. Sim, vamos algumas perguntas aqui o pessoal mandou. O Henrique Gainetti, ele perguntou referente à escola Santa Cristina Teixeira, pois algumas escolas não têm monitoramento de câmeras, e lá a ocorrência de furto tem sido um pouco grande. Algumas escolas não têm. Como que está funcionando esses monitoramentos? Tem manutenção? Acredito que você já tinha visto isso, né? Como é que está essas... Ótima pergunta, Henrique, muito bom. Estive na Unisandra Cristina há pouco tempo para falar de algumas demandas, né? Verba parlamentar que enviei para a escola, planejamento. Essa questão dos furtos que vem ocorrendo não só são com os equipamentos da área da educação, de uma forma geral, principalmente quando são roubados os fios de cobre, né, que são tão importantes para o funcionamento de um equipamento. Nós tivemos aí na Zona Noroeste o exemplo do SER, né, Ed, que foi invadido por 4 vezes. 4 vezes. Nesse ano. 4 vezes o funcionamento foi paralisado, né, por conta de roubo, de furto nesses cabos. O mesmo que está acontecendo com as nossas escolas. Não é algo particular só do Santa Cristina, nós temos outras escolas invadidas por vândalos, bandidos, criminosos, né? O que eu vejo, Ed, é que a gente precisa fortalecer o canal de comunicação das escolas, não só escolas, mas equipamentos públicos de forma geral, com o CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional que funciona dentro da prefeitura, né, para que a gente tenha a imagem de forma imediata, na hora, ali, ao vivo, o que está acontecendo. Porque muitas vezes essas câmeras, elas pegam a ação, mas depois já é tarde, porque só vai o final de semana, por exemplo, a diretora só vai notar quando ela entrou na segunda-feira, ela sai na sexta, o camarada tem tempo sábado, domingo, né? E como muitas câmeras ainda não têm essa ligação direta com o CCO, então eles ficam à vontade ali. Ou
se a gente tiver a sorte de um guarda municipal passar por lá, porque os guardas não ficam muitas vezes no equipamento, porque fazem a ronda, né, a gente está aí com um fortalecimento, um chamamento de guardas para atuar nesta frente, mas só que não rende, né, Ed? Porque tem os plantões, então não dá para ter um guarda em cada equipamento. É o sonho da gente ter isso. Então, o que a gente precisa de forma urgente é que esses aparelhos, eles conversem diretamente com o CCO, né? Assim como acontece em Praia Grande, já acontece em diversos pontos aqui da nossa cidade também. Essa ampliação, ela está acontecendo pela cidade, né? Essa conversa direta com o CCO, e que a gente tenha cada vez mais, que essa ampliação ocorra de forma rápida e que a gente tenha sucesso na ponta. Invadiu, já toca lá o alarme e a guarda já vai direto para a escola. É disso que a gente precisa. Se não tiver isso, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de invasão para o furto de várias situações dentro de uma escola. Aí o que eu vi também é uma crítica minha, pessoal, que nessa minha andança no sábado passado, eu vi muita guarda municipal indo nos bares, parando em frente. Fui na Zona Noroeste, vi o pessoal da guarda municipal olhando. Eu estava dentro de um estabelecimento comercial à noite e passou o guarda municipal olhando, procurando alguma irregularidade nesse local. Acredito que se tivesse mais esse empenho nos locais públicos, que no qual eles são direcionados a trabalhar, acredito muito mesmo que essa quantidade de furtos e roubos que acontecem nos locais públicos da nossa cidade seriam muito menores. E também agora abriu mais 70 vagas, né, para guardas municipais, para trabalhar na prefeitura. Acredito que vai aumentar também a quantidade do efetivo nas ruas e que a quantidade de efetivo que vão entrar agora não sejam desviados para um sindicato de alguma coisa ou de algum gabinete, né, do governo, alguma coisa parecida, porque a gente acaba perdendo essa pessoa, esse efetivo nesse local, porque a gente ganha 70 e perde 20. Então, é enxugar gelo. Então, acredito, isso é uma coisa pessoal minha, é uma crítica minha, que eu vejo algumas coisas acontecendo, que a gente não é bobo. Às vezes eu sou um cara quietinho lá no canto, né? Eu falo, mas eu sei, a gente acaba vendo muita coisa errada. E acredito que o governo deveria fazer essa parte, né? Fazer um trabalho na Guarda Municipal um pouco mais atuante. Tanto em cima disso, que a pergunta da Cristiane Brito, para você, vereadora, faltou treinamento para esses fiscais e guardas municipais, eles chegarem com tudo, tudo era multa, são despreparados? Essa é a pergunta da Cristiane Brito. Eu acho que, assim, a gente não pode generalizar, né? Exato. Nós temos profissionais de excelência na Guarda Municipal, conheço muitos guardas, tenho muito carinho por essa corporação que salvou a gente durante a pandemia, viu, Ed? Eu digo para você, esses caras foram aí guerreiros, né? Muitos acabaram também adoecendo, porque não saíram da linha de frente um só segundo. Então, eu tenho muito orgulho da Guarda Municipal. É uma corporação que faz a diferença em nossa cidade, mas digo que pode ser que tenha, assim, falhado alguma comunicação mais técnica, né, sobre algum decreto que tenha saído, mais informação, mas eu acho que foi até por falta de tempo diante do que aconteceu dia a dia, né? Não consigo culpar esses guardas de jeito algum, porque eles estão no cumprimento das suas funções e cumpriram brilhantemente essa função. Às vezes o comerciante fica com raiva do guarda que está ali, mas ele é o cara que está na linha de frente, que precisa cumprir a sua função, né? Ele tem uma determinação, ele sai da sua base e recebe uma ordem, ele vai cumprir esta ordem, né? Então, assim, talvez nesta passagem de cumprimento de ordem, tivesse ali faltado mais tempo para que esses guardas tivessem mais informação em suas mãos.
eu acho que é algo para se pensar diante de situações como nós vivemos, e tudo que a gente está vivendo é um grande aprendizado, mas eu falo para você que esses homens, eles deram aí uma aula de humanidade. Lógico, a gente, como eu falo novamente, existem profissionais e profissionais, né? Então, assim, eu não posso generalizar uma situação por, às vezes, que um sai ali do descumprimento da regra e do que é o servir. Mas, assim, de forma geral, Ed, esses homens e essas mulheres se superaram, porque cada vez mais a gente enxerga mais atribuições para a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal fiscaliza, a Guarda Municipal é responsável por guardar o patrimônio público, a Guarda Municipal é responsável por ir atrás das pessoas que, de falta de bom senso, que não usam máscaras nas ruas, né? Onde, né, de que a gente precisaria ter um guarda municipal indo atrás de pessoas que não usam máscara no meio de uma pandemia desta, né, e que é algo que é aconselhado pelos especialistas de saúde. Então, a gente ainda teve a guarda nesse sentido para cuidar das nossas vidas, né? Então, eu só tenho que parabenizar. E o que a Munícipe traz é algo de reflexão para as próximas ações, no sentido de armar mais os guardas em relação à informação. Decretos que foram divulgados, né, publicados, de repente eu acho que fortalecer essa parte. Paulo Mazeto, também em cima da pergunta do Henrique, ele falou que a escola Sandra Teixeira Cristina Gama está sendo invadida por jovens para empinar pipas. Há mais de uma semana eles quebram telhados e ainda não está tendo a devida às aulas, né? Isso vai acabar prejudicando o retorno das aulas. Então ele acredita que isso vai acabar atrapalhando bastante o retorno das aulas. E a gente também está chegando no tempo que a vereadora também tem seus compromissos. E uma pergunta que fica: o que a senhora acha nessa volta às aulas? Nessa pandemia que nós estamos tendo, né? Antigamente, na pandemia passada, no fechamento passado na linha vermelha, voltou às aulas e algumas professoras pegaram Covid, e aí depois parou as aulas, agora tem um retorno e a gente está na fase vermelha. O que a senhora vê nesse retorno às aulas, vereador? Tá, só primeiro, então, sobre o primeiro comentário, concordo plenamente com o munícipe, Paulo, né? O nome dele? Isso, Paulo Mazeto. Então, concordo plenamente com o senhor. Isso não acontece só no Santa Cristina. Nós temos uma característica muito comum nas escolas da Zona Noroeste, né? Por elas serem mais baixas, esses meninos acabam subindo no telhado para empinar pipa. Lá na João Inácio, quando o telhado foi trocado, logo depois, nos dias seguintes, os meninos subiram no telhado e amassaram todo o telhado, que era aquela telha térmica, fizeram um estrago lá, porque sobe no telhado, quebra a telha, amassa a telha, e a água ali, né, então, da chuva vai acabar ocasionando infiltrações, vazamentos, e é dinheiro público que está sendo jogado no ralo. Diante disso, a gente vai pedir aí, em especial lá no Santa Cristina, para que a gente tenha o fortalecimento das rondas lá para esta questão, tá, Ed? Em relação ao retorno das aulas, foi determinado pelo governo do estado este retorno, algo que eu concordo em um determinado aspecto, mas fico muito preocupada em relação a outras questões, né? Nós temos, sim, muitas crianças que estão precisando deste retorno, muitas crianças que estão necessitando de voltar às aulas por questões emocionais, psíquicas. Nós temos a questão da alimentação, nós temos a questão do maior acompanhamento pedagógico ao lado do professor, né, uma orientação maior, mas também nós temos esse grande risco, né, que do retorno
ser feito desta forma sem a vacinação. Eu pedi muito que a vacinação fosse feita antes deste retorno presencial, Ed. Era, assim, o que deveria ter acontecido, né? Então, mas não foi uma determinação do governo do estado, somente as cidades que atestassem que estavam numa situação mais do que pandêmica, né, que poderiam não ter essas aulas. Então, que esse retorno, Ed, seja feito de forma segura, né, seguindo os protocolos de saúde. Tenho visitado escolas todas as semanas. Hoje mesmo comecei o meu dia lá na UME Demóstenes para verificar as fragilidades, necessidades e também assim, eu fico maravilhada com o desempenho dessas equipes gestoras, o carinho que elas depositam nessas escolas, nesses alunos, o cuidado que elas têm em relação a todos os itens, né? Se o retorno presencial está sendo obrigatório neste momento, elas estão tendo a paixão, a entrega de fazer isso da forma mais segura possível. E o que eu posso falar é que elas contam com o meu apoio, né? A Secretaria de Educação colocou lá os equipamentos necessários para que esse retorno pudesse acontecer de forma segura. Nós temos ainda um problema, alguns problemas de infraestrutura em algumas escolas que deixam a gente mais preocupada, mas isso eu, como vereadora, eu estou indo nas escolas, verificando, tratando diretamente com a Secretaria de Educação, pontualmente cada situação, para que essas questões sejam resolvidas o mais rápido possível. As escolas estão com 20% da sua capacidade, né, trabalhando ali bem no número limitado. Hoje, lá na UME que eu fui visitar, eram poucos alunos por sala de aula, o distanciamento respeitado, o refeitório todo preparado e de forma segura para aquelas crianças, o horário que está sendo reduzido, né? Então, assim, a minha opinião poderia ter uma espera um pouco maior para que eles pudessem retornar logo 100%, né? Mas a gente não vê uma perspectiva, não vê uma expectativa da vacina para todos, né? Se a gente tivesse vacinado, por exemplo, todos os profissionais de educação com 47 anos, né? Que não foi o que aconteceu. Então, a gente vê que essa possibilidade ainda está muito remota, viu? Apesar dos professores terem dado conta do ensino à distância, né? Que foi, assim, uma superação para muitos professores, e os alunos que não tinham o acesso à tecnologia e que não têm ainda, todos esses alunos estão sendo atendidos, né? Com matérias impressas, com os relatórios impressos, com devolutivas dos nossos professores. Então, assim, a educação, ela é exemplar por si só. Esses educadores se superaram, merecem toda a nossa gratidão, né? Nossa eterna gratidão por essa entrega. Muitos só deram um valor à educação agora nesta pandemia, né? Com os filhos em casa. Mas isso serviu também para acordar muita gente que a educação precisa ser valorizada, os professores precisam ser mais reconhecidos, que os salários dos professores ele ainda está lá embaixo, né? Que a gente precisa cada vez mais ter essa valorização dos nossos profissionais. Então, que a gente possa fazer esse reconhecimento todas as horas, Ed. Vamos chegar ao nosso final da nossa live. Eu agradeço muito a sua presença hoje com a gente nessa noite de segunda-feira, que a gente iniciou nossa live há umas 3 semanas, essa é a nossa terceira live, e vai ser várias outras lives também. Agradeço demais. Tem algumas pessoas que deixaram algumas perguntas para a vereadora na página, acredito que vai poder responder com certeza. E eu agradeço muito o seu trabalho, a sua trajetória, que eu estou acompanhando há muitos anos, e principalmente pela luta pela mulher, pela luta pela educação, pela luta dessas pessoas que moram na Zona Noroeste, e nossa página acabou abrangendo toda a cidade de Santos, até São Vicente,
e tudo que a gente se fala sobre educação se fala num Brasil como um todo, né? Acredito que é um trabalho enorme, não só pela cidade, o que a vereadora fala aqui é uma coisa que tem que ser acompanhada também em outras cidades. Isso é muito importante, e eu tenho a que agradecer ao seu trabalho, como vereadora, uma vereadora séria, uma vereadora que briga quando tem que brigar, que discute, a gente já discutiu também várias vezes, é um aprendizado para mim também, e aí, Ed, tá errado isso é legal, isso é transparente, mas eu gosto disso porque é transparente, É não é isso aí, aquela pessoa que Ed. se esconde, não, vou falar por trás, não, vou falar pela frente, então é isso que eu tenho mais a que agradecer, eu gosto de pessoas dessa forma. Aí eu falo, estou errado ou estou certo? Eu não sabia disso. Isso é importante, vereadora, porque isso aumenta mais a nossa amizade, aumenta muito mais o nosso respeito e todo mundo fica sabendo quem é a vereadora, que é uma pessoa de frente, combativa, né, e prestativa para a cidade inteira. Eu deixo as finalizações para a senhora na nossa live. Muito obrigado. Meu querido, olha, eu não posso me despedir das pessoas sem antes responder ao Wellington Figueiredo. Você me permite? À vontade. Olha, ele está colocando aqui: gosto do trabalho da vereadora, porém uma andorinha só não faz verão. Zona Noroeste está abandonada há décadas, principalmente em relação a alagamentos. Dias de sol forte por aqui, vereadora, se tiver ressaca, venha nos visitar para tentar se locomover. Prepare um bote para não se molhar. Trava tudo, inclusive as próprias escolas. Vivo aqui há 30 anos e nada tem sido feito. Várias gestões passam e ninguém toma providências. Não podemos pensar somente em qualidade no ensino, melhorias na educação, se muitas vezes não conseguimos sequer sair de casa por aqui. Essa é, assim, a verdadeira ação da vereança da cidade. Vereador do povo que sofre diariamente por aqui. Outras várias mensagens que colocaram. Eu estou aqui bem feliz de ter participado dessa live com você, Ed. Foi um bate-papo muito enriquecedor pela participação das pessoas, até aquelas pessoas que não conhecem ainda muito o meu trabalho, né? Que elas tenham oportunidade de ir lá, seguir na página, porque eu falo, Ed, quando a gente vota numa pessoa, a gente tem que acompanhar aquela pessoa, saber o que aquela pessoa está fazendo, por onde ela está passando, o que ela fez hoje na minha cidade, né? Vou dar uma ideia para a vereadora, porque eu não consigo estar em todos os lugares todos os dias, mas cada um consegue dentro do seu âmbito ali, né? Na porta da sua casa, no hospital que frequenta. Então, assim, o Wellington, ele tem toda a razão. Inclusive, na semana passada, teve maré alta, Sim, né? verdade. Eu estava na Zona Noroeste, viu, Wellington? E peguei as ruas alagadas. Eu estava saindo lá do hospital, do complexo hospitalar da Zona Noroeste. E peguei todos os trechos ali alagados, né? Esta realmente é uma obra gigantesca que precisa acontecer, já demorou para isso acontecer. Várias situações foram colocadas por este governo, né? Desde o Paulo Alexandre, agora Rogério Santos, para que essa situação seja amenizada, né? Precisamos aí da liberação da obra total naquela entrada ali de Santos, como o piscinão que vai ser construído, mas realmente a gente precisa avançar. Não é uma obra que é de competência do legislativo. Eu cobro, Wellington, eu cobro e persisto porque eu sei que alguma coisa precisa acontecer. É de competência da prefeitura, né? Mas eu não deixo de fiscalizar, eu registro e eu envio o documento. E quero falar para vocês que realmente não é só a educação. Eu não estou só na educação. Inclusive, hoje passei a minha tarde no complexo hospitalar da Zona Noroeste novamente. Porque eu tenho aquele complexo, Ed, no meu coração. Eu trato aquilo como minha casa. Por quê? Eu entendo que quando a gente não está com saúde, a gente não consegue fazer nada. E a saúde, ela precisa funcionar para todos. E aquele complexo hospitalar da Zona Noroeste tem servidores de excelência, servidores que a gente muitas vezes não enxerga essas pessoas e eles precisam dar atenção. Hoje eu voltei com o secretário de saúde, doutor Adriano Catapreta, porque pedi a ele para que ele me acompanhasse e ele prontamente me atendeu diante das visitas que eu já tinha realizado, né?
Quero dizer a vocês que, e é uma oportunidade aqui, Ed, agradeço você ter aberto aqui esse canal, porque as pessoas não sabem o que a gente faz ano a ano. Desde o meu primeiro ano de mandato, a minha atenção é total para o Hospital da Zona Noroeste. O primeiro ultrassom, o aparelho de ultrassom, quem colocou lá fui eu, com a verba parlamentar que enviei, porque não havia aparelho de ultrassom lá. Então, as mulheres gestantes entravam lá para fazer com dores ou algum exame, ela tinha que esperar a ambulância por horas para ser levada para outro hospital. Agora, desde 2018, não mais, porque esse aparelho está lá graças à nossa ação, né? Ao lado do executivo, sim, mas eu estava lá escutando as necessidades dos técnicos e da população, né? O respirador automático na UTI das nossas crianças lá da Zona Noroeste, que antes não era automático. E os médicos e os enfermeiros ficaram desesperados lá, né? Quantas vidas nós conseguimos salvar com isso? A central de laser terapia que funciona lá, graças à verba que enviei para que o projeto fosse implantado lá. Salvamos agora pessoas de aqueles sérios processos de amputação, né? E também demora uma internação mais longa que antes havia, hoje não mais. Esse paciente começa a tratar aquele pé diabético, problemas de vascular, que antes a gente tinha muita demanda, hoje a gente consegue resolver de forma mais rápida. Porque está lá e também está nas policlínicas da Zona Noroeste e dos outros zoneamentos, com verba parlamentar. Né? Porque estou lá ouvindo a população, estou lá na Zona Noroeste. Né? Eu sou uma vereadora que não sou uma vereadora de bairro, eu sou uma vereadora da cidade. Não tem essa. Vereador é eleito para ser vereador da cidade e não de um único bairro. Então, eu faço questão de percorrer todos os bairros, faço questão de estar na Zona Noroeste, sim. Hoje passei minha tarde lá. O doutor Adriano Catapreta já levou a solução. A enfermaria que foi montada para a Covid, que não está na sua totalidade funcionando por falta de ar-condicionado, o doutor Adriano Catapreta já foi lá, já viu comigo, ao meu lado. A maternidade, que fui buscar verba federal com o deputado federal Guilherme Derrite, mandou R$500 milhão aqui para a nossa cidade, para ser investido lá. Hoje eu pude ver as camas novas chegando, os berços novos chegando. Que isso, uma mulher vai dar à luz lá, ter o seu bebê, ela precisa deitar num leito com dignidade, né? Então, o meu olhar é muito para nós. Quando eu falo assim, mulher, eu estou falando de toda uma sociedade, porque quando a gente trata bem uma mulher, a gente trata bem uma família, né, Ed? Essa mulher tem condições de olhar para o filho, para o marido, né, e levar à frente aí os objetivos de uma sociedade. Então, eu vou sim lutar, vou persistir. Nós vamos sim fazer essa reforma na maternidade. O telhado lá do hospital será totalmente reformado, né? O doutor Adriano Catapreta hoje informou que já está com um processo aberto para aumentar a rede de energia dentro do hospital, para os aparelhos de ar-condicionado. Vou destinar minha verba parlamentar, porque já conversei com as técnicas, com as enfermeiras, com as médicas, para a maternidade, lá para a gente fazer diversas melhorias, porque eu não quero que nenhuma mulher entre naquele banheiro como está daquele jeito. Eu quero que a mulher tenha o mesmo atendimento que a mulher que entra no Hospital dos Estivadores. Ela também tem que ter esse atendimento, não atendimento, mas a infraestrutura, porque o atendimento é muito humanizado. Aqueles técnicos são abençoados, como eles tratam os pacientes é raiz, sabe, Ed? Então, assim, é minha obrigação ajudar a população de forma geral e também os servidores da prefeitura, porque eles estão tendo respaldo, com certeza o atendimento será muito melhor do que já é agora, porque eles fazem realmente lá muitos milagres, viu? Então, que eles continuem com essa garra, com essa força. Eu quero agradecer aqui o doutor Adriano Catapreta, secretário municipal de saúde, que hoje foi lá comigo, atendeu o pedido, né? Com muito respeito, com o técnico, subprefeitura da Zona Noroeste, esteve lá comigo também.
Então, a gente precisa reconhecer quando as pessoas ouvem, né? Quando as pessoas escutam os nossos pedidos, Ed. Isso é verdade. A gente tem muitos funcionários públicos empenhados que trabalham muito, muito bem. Eu ando todos os lugares, também não só Zona Noroeste, né? Tive há pouco tempo no Embaré, e a gente sabe que tem muita gente boa trabalhando, isso é importante. Vereadora, fica à vontade na sua despedida, na nossa live, não vai ser a última, porque é muito boa, o pessoal fica fazendo as perguntas aqui, elogiando o seu trabalho também, vereadora. Isso é importante, e a gente vai ter várias outras oportunidades e vários outros temas também, para que a gente possa utilizar esse canal aqui aberto, que também vai estar no nosso canal no YouTube, né? O vídeo, a live, para quem não assistiu, vai estar com a continuação, o link diretamente do nosso site, da nossa página, direto para o nosso canal no YouTube. Muito Tá obrigado, certo. vereadora. Eu Fique à vontade. agradeço, Luísa Moura. Vou novamente, sim, lá na Pedro Crescente. Mandei verba parlamentar lá para Pedro Crescente para a reforma dos banheiros, viu, Luísa? Mas vou novamente lá, sim. Pode me esperar que eu vou lá, sim. Quero aqui agradecer a Amanda Santos, o Marco Antônio, a Adriana Marques. Um grande beijo, Adriana. Muito obrigada. A minha mãe está acompanhando a tua live aqui, hein, Ed? Um beijo para minha mãe linda. Obrigada, mãe. Ela que eu vou encerrando aqui, acho, com a minha mãe, porque semana aí do Dia das Mães, né, Ed? As nossas mães guerreiras que suportam todas as nossas dores, as nossas alegrias, que estão ao nosso lado, que compram as nossas brigas, compram os nossos, os nossos desafios, né? Ficam com o coração na mão. Fala, minha mãe só fala assim, minha filha, mas meu Deus, cuidado. Eu falei, mãe, a gente tem muito respeito, mas o que a gente não pode é deixar de falar. O que a gente não pode é deixar de reivindicar o que nós, naquilo que nós acreditamos, né? Com muito respeito sempre. Essa é a vida, é assim que deve ser. Então eu agradeço muito, um beijo, mãe, te amo. Um feliz Dia das Mães para todas as mães queridas do nosso mundo, a todas as mães que estão aqui nos assistindo. Um beijo para cada uma de vocês. E que a gente possa aproveitar, mesmo que à distância, né? A nossa mãezinha, minha mãe tomou a primeira vacina, ainda vai tomar no final de maio a segunda dose. Então, se Deus quiser, já vai estar todo mundo abraçadinho novamente. Então, Ed, deixo aqui para você um super beijo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua garra, pelo teu acreditar, por nunca desistir, né? A população reconhece isso em você, isso é muito importante e que a gente possa aí somar cada vez mais forças para uma sociedade que a gente realmente acredita e quer e deseja. Conte comigo, estarei sempre à disposição de todos que participaram aqui desta live super legal. E eu só deixo aqui um grande beijo a todos vocês, uma ótima semana. Adorei terminar a minha segunda-feira aqui ao lado do Ed e de todos vocês. Um beijo. Um beijão, velho. Muito obrigado.